Conosco o secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando. A gente vai falar a respeito das últimas da Cracolândia, né? Das Cracolândias de São Paulo, especialmente aquela na região central de São Paulo. Secretário, prazer tê-lo conosco novamente. Bom dia para o senhor. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de novamente estar com vocês através da Rádio Band News, trazendo as informações que realmente interessam a população de São Paulo e do estado de São Paulo como um todo. Acho que eu vou começar com a dúvida que tá na cabeça de boa parte da população, secretário. Ali na região central de São Paulo, na famosa Cracolândia, um belo dia, as câmeras foram apontadas para lá e não tinha mais ninguém. O que aconteceu? Por que aquela Cracolândia dissipou-se? Para onde foram aquelas pessoas? Na verdade, o que aconteceu foi fruto de muito trabalho dos últimos 4 anos, e a sua pergunta é uma grande oportunidade de a gente trazer a verdade e a satisfação que é devida à população de São Paulo. Primeiro, é importante lembrar que na gestão do ex-prefeito Haddad, chegou-se a concentrar 4.000 usuários de droga no entorno da região da estação Júlio Prestes. Não foi à toa que, infelizmente, a administração dele que chegou a criar o Bolsa Crack. O tratamento foi intensificado nesses últimos 4 anos. Cuidar desta região da Santa Efigênia, do Centro Histórico de São Paulo, passou a ser uma grande prioridade do prefeito Ricardo Nunes, que não mede e não mediu esforços para poder consertar, corrigir a depreciação que foi permitida ao longo de décadas nessa região. E aí, muito mais do que o achismo, cabe aqui os números claros. De 2023 para 2025, 537 traficantes foram presos naquela região, especialmente com o apoio de drones do programa Smart Sampa. Então nós temos números comprovados de pessoas que foram presas, apresentadas num distrito policial e, consequentemente, quando você prende traficante, você diminui a chegada das drogas. Ao dificultar a chegada das drogas, você já cria a primeira barreira para desmobilizar aquela concentração. Segundo tratamento que foi intensificado foi as internações. A entrada de pessoas no CAPS, no HUBs, as clínicas terapêuticas, os hospitais terapêuticos. Só para se ter uma ideia, neste ano de 2025, aumentou em 47% a procura de tratamento a estes usuários. Outro ponto relevante, Megali, no último domingo de carnaval, um ponto ali conhecido na Rua dos Gusmões, que era um cortiço, infelizmente era um ponto de tráfico conhecido, por mais que as forças de segurança atuavam, moravam famílias ali, os criminosos se escondiam. Este local pegou fogo. Ao pegar fogo, as famílias foram removidas para outros lugares e o espaço foi demolido. Isso facilitou para que as forças de segurança pudessem agir e, consequentemente, um ponto de tráfico foi desmobilizado. Ato contínuo veio a ocupação da favela do Moinho, que foi muito relevante, porque também era um local conhecido para a facilidade da droga chegar na Rua dos Protestantes. Ao mesmo tempo, o prefeito Ricardo Nunes assinou um decreto que tem sido uma ferramenta importante para o fechamento de estabelecimentos irregulares na cidade de São Paulo, mas principalmente todo um comércio e estabelecimentos que colaboravam para esse ciclo nocivo que era a concentração na Rua dos Protestantes. Foram fechados ferrolhos, ferro-velhos, pensões, bares, todos que ajudavam a alimentar este ciclo vicioso que colaboravam para a gente manter a concentração de usuários de tráfico na Rua dos Protestantes. Então você percebe que não foi uma ação e não foi feita em um dia. É um trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos 4 anos. Quando você impede a chegada das drogas na Rua dos Protestantes, você faz com que essa mobilização, que era o chamado fluxo, dali desapareça. E a própria medicina explica que a abstinência leva o usuário a procurar tratamento médico. Então, não chega mais droga, prende traficante,
o crack se torna muito mais difícil de chegar naquele ponto e, naturalmente, existiu uma desmobilização que se deu no dia 8 de maio, no sábado. Eu fui o primeiro a estar lá, estive no sábado de manhã e quando me deparei, realmente haviam apenas 8 usuários naquele local, número esse que não era comum. Agora é importante a gente ressaltar que desde janeiro, quando eu passei a ocupar a Secretaria de Segurança Urbana a convite do prefeito Ricardo Nunes, o número de usuários vem caindo sistematicamente naquela concentração. E, ao mesmo tempo, aumentou o número de internações. Então, respondendo a sua pergunta, o que aconteceu para sumir a Cracolândia daquele ponto foi muito trabalho, muito investimento e muita dedicação por parte de todos nós, da prefeitura, do governo do estado e de todas as forças de segurança. Trabalho muito intenso da GCM, da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Secretário, aí não desvalorizando esse trabalho, eu acho que todo mundo deseja uma cidade livre de cracolândias, né? Que esse seja um termo, um conceito do passado. Mas me preocupa também o fato de haver imagens que mostram, nos 3 dias anteriores ao primeiro registro da Cracolândia vazia, usuários sendo agredidos com cacetetes e ameaçados por funcionários da GCM. Essas imagens foram divulgadas pelo G1. E a prefeitura, o próprio prefeito admitiu que as imagens oficiais das câmeras naquela região foram apagadas, né? Apagaram porque depois de 30 dias as imagens não se renovam e ninguém salvou aquelas imagens, ou seja, a gente não tem um registro da prefeitura, o que temos são imagens do G1 que mostram esses usuários sendo agredidos. E aí eu não estou dizendo que todos foram retirados com base na agressão, mas alguns parecem ter saído daquele local com base na porrada, secretário. Não, não é verdade, Megali. A imagem Primeiro, não é verdadeira? a corregedoria instalou um processo. Aquelas imagens não é da Rua dos Protestantes, é de um entorno na frente de um bar. Nós estamos apurando. As vítimas foram chamadas, foram ouvidas e os GCMs apresentados não foram reconhecidos pelas vítimas. O procedimento da corregedoria, que é muito rígido aqui internamente, continua aberto e apurando. Nós não teremos aqui leniência com qualquer descumprimento de lei. A minha história de vida pública não condiz com violência, né? Eu estou na vida pública há quase 30 anos, fui vereador, deputado e prefeito, e não entendo que é com violência que a gente resolve os problemas. Porém, as pessoas também não conhecem o dia a dia. Se aquilo ali foi uma reação de uma agressão de um usuário, então não há este tratamento de querer agredir para espantar as pessoas. Isso não funciona, pelo contrário. Por quantas vezes eu mesmo estava na Rua dos Protestantes e via a GCM lá separar briga de usuários. Eles permaneciam naquele local para garantir, inclusive, a integridade física dos usuários, que por vezes se pegavam com objetos tentando um fazer a perfuração do outro. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, que para mim é bastante importante, quando surgiu o esvaziamento, veio denúncia de que usuários foram colocados em ônibus, levados para outros lugares. A profunda mentira. Com a quantidade de imagens que nós temos, não só do Smart Sampa, mas todo cidadão filma hoje, com certeza, se a prefeitura, o poder público tivesse induzido qualquer ação como essa, teria sido denunciado. E o outro ponto que você coloca, que inclusive nos permite dar a resposta correta, o programa Smart Sampa, pela qual o próprio Ministério Público tem conhecimento, armazena imagens de 7 a 30 dias. Especialmente naquela região, as imagens ficam armazenadas 30 dias. Quando nós fomos oficiados pela Justiça por uma ordem judicial, nós tínhamos imagem do último dia. Então, nenhuma imagem foi apagada. Nós não podemos permitir que esta versão seja colocada. A forma que pode ser levada induz que propositalmente a prefeitura tinha apagado as imagens, querendo, de alguma forma, não ter provas de um eventual abuso da GCM. Isso não é verdade. O programa armazena imagem com 30 dias, tanto que a imagem do dia 14 está preservada.
No dia que nós recebemos a ordem judicial, e ainda existia um dia de imagem preservada, ela está guardada e à Mas, disposição mas da a justiça. prefeitura não apagou as imagens, não foi isso que a gente disse, mas permitiu que elas se apagassem automaticamente. Não seria importante ter guardado essas imagens, até como um registro histórico do fim da Cracolândia, depois de tantos anos? Por que a prefeitura permitiu que essas imagens se apagassem? A prefeitura não permitiu que as imagens se apagassem. O programa apaga automaticamente e o Ministério Público tem conhecimento. Todas as imagens do Smart Sampa ficam registradas em até 30 dias. E por quê, Megali? Tem um custo isso aí. As imagens ficam armazenadas em data center. A prefeitura pode ampliar este prazo de armazenamento de imagens? Pode, mas custa. Então, o programa, quando foi criado, e o Ministério Público tem o conhecimento disso, sabe que as imagens ficam armazenadas 30 dias. Se eles tivessem interesse, eles poderiam ter nos notificado antes e nós estaríamos disponibilizando as imagens. O que nós não podemos mudar, um programa inteiro que tem 31 mil câmeras, que tem colaborado muito com a segurança de São Paulo, isso é visível, nítido. Nós estamos chegando a 1.400 presos foragidos da justiça pelo programa Smart Sampa por um único episódio. Você querer alterar um programa inteiro, que é o Smart Sampa, o seu armazenamento, que, aliás, tem colaborado e muito com a Polícia Civil no esclarecimento de grandes crimes na cidade de São Paulo e que tem mostrado seu melhor resultado. Agora, quando recebemos a notificação judicial, ordem judicial não se discute, se cumpre. Nós cumprimos. E as imagens do dia 14 estão disponíveis. Secretário, já que o senhor está falando tanto do Smart Sampa, que balanço o senhor faz em relação às prisões de traficantes até aqui com a utilização desse sistema, dessa tecnologia? Olha, muito mais do que as nossas palavras são os números, né? Só nesta região, 537 traficantes com o apoio do programa Smart Sampa. Mais do que isso, olha a eficiência. Os últimos grandes crimes que, infelizmente, ocorreram na cidade de São Paulo, e a gente não tem motivo para comemorar, mas muito pior seria um crime praticado sem o seu esclarecimento, foram esclarecidos com o apoio das câmeras do Smart Sampa, com o trabalho da Polícia Civil. O Vitor Medrado, ciclista assassinado do lado do Parque do Povo. As câmeras do Smart Sampa que apoiaram e rastrearam para que se chegasse na manhã do crime e no assaltante que levou a óbito o ciclista. A professora que foi morta no entorno de Interlagos. A primeira linha de investigação dava por um crime comum. As câmeras do Smart Sampa mostrou que a sua ex-companheira estava na cena do crime e foi denunciada como a pessoa que levou a óbito a professora. O engenheiro que foi vítima aqui na região central de São Paulo, em Moema. Câmeras do Smart Sampa. Então, o Smart Sampa, pela sua eficiência, vem se comprovando como o melhor programa voltado à segurança e, na verdade, contra o crime na América Latina. Não é à toa que em 7 meses nós estamos chegando a 1.400 presos que eram foragidos da justiça. Não tem nada similar a isso no Brasil. São 2 presídios grandes que foram enchidos só com criminosos do programa Smart Sampa. Eu estou falando de estuprador, traficante, assaltante de banco, homicidas, pessoas violentas que circulavam livremente com um sentimento de impunidade na cidade de São Paulo, que estão presos. 2.500 flagrantes, 73 pessoas desaparecidas que foram devolvidas ao convívio da família. E um programa que atende hoje 5.500 mulheres, através de um aplicativo no celular. As mulheres com medidas protetivas se cadastram e quando ela aciona o botão de pânico, entra dentro do Smart Sampa como prioridade para o atendimento. Na última semana, uma mulher acionou o botão e quando a GCM chegava em sua residência, o companheiro, o ex-companheiro, fugiu, tentando invadir a casa dela. Muito provável que seria mais uma vítima de feminicídio. Então, o programa Smart Sampa, que vem ampliando a cada dia a sua capacidade gerencial e de atendimento, o próximo passo agora, que foi determinado pelo prefeito Ricardo Nunes, vai ser a implantação em câmeras de motocicletas,
para a gente poder tirar as motos que hoje, infelizmente, apoiam os criminosos. Tem duas ferramentas do crime hoje em São Paulo, a arma e a moto. Isso se comprova a cada dia. Nós vamos também pôr câmeras nas motos da GCM e da Polícia Militar para poder tirar esses objetos de roubo e furto das ruas e, dessa forma, também colaborar com a segurança. Então, respondendo a sua pergunta, o Smart Sampa hoje é uma das melhores ferramentas voltadas à segurança e no combate ao crime na cidade de São Paulo, sem nenhuma dúvida. E como é que elas podem ser utilizadas também no combate à formação das mini cracolândias? Porque o que a gente tem visto depois do encerramento ali, né, depois da saída da retirada ou saída das pessoas ali da Cracolândia, é um sem número de mensagens de ouvintes aqui, uma enxurrada de mensagens falando de formação ou aumento de cracolândias em outras regiões da cidade, né? Região ali do Glicério com aumento expressivo, região nas proximidades da Radial Leste também com aumento expressivo. Como é que tem sido o olhar da Secretaria para essas mini cracolândias, para que a gente não assista a uma nova Cracolândia, só que num novo endereço? Primeiro nós precisamos desmistificar o que é Cracolândia do que é usuários de droga, né? Primeiro, ninguém aqui comemorou, nem eu, nem o prefeito Ricardo Nunes, nenhum dos envolvidos, de que o problema foi definitivamente resolvido, né? Uma coisa foi a desmobilização e a concentração que se fazia por anos na Rua dos Protestantes, que já foi na Júlio Prestes e outros pontos de São Paulo. O que define a Cracolândia? Usuários de drogas concentrados com venda de droga e tráfico. Então isso era rotulado como a Cracolândia. Existem ainda usuários de drogas nas ruas de São Paulo? Naturalmente. Quem está aqui, muito mais do que as minhas palavras, são as imagens. Então nós sabemos deste desafio e estamos buscando toda a atenção. Então, me permita dizer que não existe mini cracolândias, existem usuários de drogas em alguns pontos da cidade. Você não vê o aliciamento por traficante nestes pontos, e eles existem, eu estou aqui reconhecendo, na região do Parque Dom Pedro, na Avenida São João, embaixo do Minhocão nós estamos fazendo um trabalho muito intenso. O vice-prefeito Coronel Melo Araújo tem liderado este trabalho para recuperar aquela região da cidade de São Paulo, e a gente tem feito todo o empenho para fazer o acolhimento a estes usuários. Como vocês bem sabem, nós não podemos fazer internação compulsória, todo o trabalho é por convencimento, é convencer essas pessoas a deixarem as drogas e as ruas e aceitarem o tratamento médico. E, ao mesmo tempo, e aí eu reafirmo, uma repressão muito intensa por parte da GCM, da Polícia Militar, para coibir e não permitir o tráfico de drogas. O que diferencia o usuário nas ruas de São Paulo e uma Cracolândia é não ter o traficante o tempo inteiro querendo vender droga para essas pessoas. Então, a gente tem feito esse trabalho, os pontos são monitorados por nós, a gente tem feito um trabalho muito intenso dioturnamente para não permitir esta concentração e, ao mesmo tempo, tentar convencer com as equipes da saúde que essas pessoas aceitem o tratamento médico. Tem ouvinte escrevendo para cá e falando sobre esses pontos aí com usuários de drogas que pedem qualquer coisa, pedem dinheiro, mas, enfim, abordam as pessoas pedindo algum tipo de valor para comprar drogas ali na região mesmo. Tem gente falando da região da CEAGESP, do CEAGESP, né? Falando também perto da estação Capão Redondo. O Yuri do Capão foi quem mandou mensagem para cá. Enfim, são registros dos nossos ouvintes. Agora, voltando, secretário, para a região central, o que é que vai ser feito ali nessa área que foi desocupada, né? A Prefeitura de São Paulo divulgou recentemente que tem planos para essa região. Seria a implementação de uma praça, de uma área de lazer e também um projeto para a construção de apartamentos residenciais. Como é que a pessoa interessada em morar naquela área consegue ter acesso a essas notícias e, né, eventualmente, entrar na fila para conseguir uma moradia por ali? O prefeito Ricardo Nunes, junto com o governador Tarcísio, anunciou que aonde está hoje o Teatro de Containers, a prefeitura disponibilizou um espaço melhor, e quando eu falo de melhor é com mais acesso, com linhas de ônibus mais próximo, para remover aquele Teatro de Containers e demolir um prédio em ruínas que está ali na Rua dos Protestantes. Então, nesses dois espaços, do prédio em ruínas e do Teatro de Containers,
Conjunto Habitacional, CDHU e Coab. E aonde ficava a concentração no chamado triângulo entre a Couto Magalhães e a Rua dos Protestantes, ali ser feito uma área de lazer. Então esse é o projeto, está em negociação a remoção do Teatro de Containes, isso não é feito pela minha secretaria, tem as secretarias responsáveis. Para as pessoas serem contempladas nos programas habitacionais, tem o cadastro prévio na Secretaria de Habitação. Então, tem um critério na Secretaria de Habitação. Via de regra, são contemplados já quem está na fila e aí saber se há disponibilidade para novas inscrições. Agora, o projeto é muito bonito, ele faz parte do programa de recuperação desta área que, infelizmente, pelo volume de usuários que ali ocupavam, foi profundamente degradado. Tenho convicção de que, após a implantação deste programa habitacional com áreas de lazer, gradativamente vai sendo recuperado, como já está sendo feito. Se você olhar o centro histórico de São Paulo, há pouco mais de 2 anos atrás, a Praça da Sé parecia um camping de morador de rua, né? A área foi recuperada. A região da 15 de novembro, onde fica o Smart Sampa, todo o entorno, o comércio voltou a abrir as portas. Em frente ao Smart Sampa, onde era um ponto fechado, hoje abriu um restaurante, a questão de 2 semanas. Então, é visível que todo este empenho das forças de segurança vem gerando positivos resultados para a recuperação, a retomada de um urbanismo ordenado e uma ocupação digna, gerando novos empregos e oportunidades em toda esta região do centro histórico de São Paulo. Assim a gente espera, porque o paulistano ou quem mora em São Paulo não merece ficar 4 horas no transporte público até chegar ao centro, né, para trabalhar. Então, que essas pessoas consigam viver nessas regiões mais centrais. Ô secretário, acho que é a nossa obrigação também abordar o que está acontecendo agora com relação aos ataques de vandalismo, entre aspas, contra ônibus na cidade de São Paulo. Foram pelo menos 78 nos últimos dias, né, desde o dia 12 de junho. A gente trouxe aqui a fala do prefeito mais cedo, falando sobre as investigações estarem sendo concentradas por uma das delegacias do DEIC, né? Agora, quais são as hipóteses mais plausíveis e prováveis para esses ataques? Quando se fala em desafio na internet, parece uma coisa tão distante, tão abstrata, e a gente nunca viu esses desafios sendo postados, né? Qual é a hipótese mais provável para o que está acontecendo? Olha, primeiro nós reforçamos nos corredores de ônibus e impedimos várias noites que tivessem ataque, especialmente depois de que a SP Trans nos pediu apoio. A GCM passou, através das equipes especializadas, desde o início da circulação dos ônibus nas madrugadas, fazer o acompanhamento. Os ataques se davam final de noite e início de madrugada. A linha de investigação está sendo tratada pela Polícia Civil. Eu não quero interferir na investigação. Aí, meu pedido é que ouça os delegados responsáveis. Eu falei hoje pela manhã, inclusive, com o doutor Emídio, que é o diretor responsável pelo DECAP, onde se concentra todas as delegacias da capital, e realmente ele confirmou que o DEIC, uma das divisões especializadas do DEIC, está acompanhando aqui na capital. E a mesma informação é que o DEIC do ABC acompanha os ataques feitos na região do ABC. Então, eu não quero aqui entrar na linha de um achismo e prefiro que a Polícia Civil. O que nós estamos fazendo é ampliando a presença da GCM nos corredores, praticamente quase que escoltando nos períodos de madrugada e fim de noite os ônibus, para inibir os ataques, protegendo os ônibus e principalmente a população. Agora, o nosso total repúdio, né? É um ato absurdo, lamentável, nojento, atacar um serviço de que a grande parte da população usa diariamente. Então, nós vamos continuar protegendo e esperamos que a Polícia Civil, tenha muita convicção, esclareça no menor prazo possível. Secretário, a cidade de São Paulo, me parece, vive uma crise na sua relação com as motocicletas, né? As motos que sempre foram tão importantes para que São Paulo fosse a cidade em que tudo é feito para ontem, né? Em que as coisas acontecem muito rapidamente, de maneira muito ágil. Parece que os bandidos descobriram que com uma arma na mão e uma motocicleta entre as pernas, eles são praticamente imbatíveis. Eles assaltam as pessoas com muita facilidade, muitas vezes esses assaltos terminam em mortes, e aí não há Smart Sampa que consiga dar conta de correr atrás dessa quantidade de assaltos que a gente tem visto com o uso de motos
recentemente. Por parte da prefeitura, tem algum projeto em estudo para, enfim, para equacionar esse problema? Algum tipo de limitação, por exemplo, à circulação de motocicletas? O prefeito Ricardo Nunes, no dia que nós apresentamos o balanço dos primeiros 6 meses do Smart Sampa, que aliás são extremamente positivo, 99,5% de assertividade, uma discrepância de apenas 0,5%, então prova que é um dos melhores serviços públicos oferecidos à população. Ele pediu ao Ministério dos Transportes, através do ministro Renan Filho, que volte a ter o lacre nas motos. E por que isso, Megali? No dia que foi presa a manhã do crime, aquela que estava fazia parte da quadrilha que levou e vitimou o ciclista Vitor Medrado, 10 placas de moto foram encontradas dentro de sua casa. Infelizmente, após a retirada dos lacres, com o conceito de desburocratizar, o criminoso troca a placa da moto hoje como trocar de boné, como trocar uma camiseta. Ele põe e tira. Pior do que isso, por R$ 20 você compra uma placa de moto na internet. Então, o primeiro modelo é a gente poder ter uma garantia de que a placa pertence àquela moto e quem é o seu condutor. Isso hoje se tornou uma prática muito fácil. Segunda medida, as câmeras que nós estamos já em processo de teste, que serão colocadas nas motos da GCM. Vamos ver se travou definitivamente, Travou, me hein? parece que sim. Mas tem a impressão também que a gente já havia encerrado, né? Estava Então, ainda encaminhando que- para o final da Acho que a gente entrevista não precisa aqui. plugar de novo o secretário só para agradecê-lo pela... Lacração, então. Não. Lacrar A as solução placas é lacração. uma das Tá soluções. conosco? passa Voltou? pela lacração. Voltou, voltou, secretário? vamos lá. Vamos lá, estamos de volta. O senhor falava sobre a importância da lacração das placas. A lacração, voltar a ter um lacre que garante que aquela placa pertence àquela moto e dessa forma diminuir placas clonadas, placas adulteradas, que se tornou indiscriminada na cidade de São Paulo. E eu recordava aqui, quando da prisão da manhã do crime, tinham 10 placas de moto dentro da casa dela. A segunda medida importante anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes vai ser a implantação de câmeras conectadas ao Smart Sampa nas motos da GCM e da Polícia Militar. Isso vai permitir que a gente identifique em tempo real a placa da moto, se ela é roubada, se ela é adulterada, e dessa forma, com as próprias motos das forças de segurança, retirar de circulação as motos e possivelmente os criminosos que por elas possam estar usando. E eu concordo, Megali, hoje tão importante quanto a arma passou a ser a moto para o criminoso. Por quê? Com uma cidade grande, com um tráfego muito intenso, o criminoso consegue fugir com a moto muito fácil. E é por isso que nós estamos colocando todo o nosso empenho em devolver um modelo que a gente possa ter um controle melhor e, ao mesmo tempo, câmeras para tirar de circulação essas motos que são produtos do crime. Aliás, só para encerrar, não existe mais assalto em São Paulo com estilete, com caco de vidro, com simulacro. Esses caras estão todos armados, secretário. A prefeitura tem algum estudo que fala sobre a quantidade de armas circulando na cidade de São Paulo em relação a anos anteriores? Não, a gente não tem. Acho que quem pode te responder isso é a Secretaria de Estado da Segurança. Certamente. Infelizmente, nós temos uma legislação, e aí eu não posso tratar o assunto amplo como vocês acertadamente estão tratando, sem aqui repudiar a ausência de uma proposta para alterar o Código Penal brasileiro. Eu vou te dar um exemplo tratando sobre motos. Há um mês atrás, as nossas equipes da GCM, 2 equipes, flagraram 2 criminosos em cima de uma moto na avenida em Anhanguera, roubando celulares às 5 horas da tarde. As equipes acertadamente agiram, prenderam os 2 criminosos. Inclusive, o prefeito Ricardo Nunes foi até a delegacia cumprimentar os nossos agentes da GCM. 2 dias depois, os 2 criminosos estavam livremente circulando, saíram pela audiência de custódia. Então, nós temos um Código Penal obsoleto, vencido, e pior do que isso. Me causa indignação quando a gente vê aproximar o processo eleitoral e candidatos falarem em aumentar a pena, transformar em crime hediondo. Isso é um absurdo. Nós só precisamos que criminoso cumpra a pena no Brasil, é só isso. Eles não ficam presos. São inúmeros os recursos, né, seja de um pequeno ou de um grande crime, e que é a maior prova, fazendo aqui autocrítica,
Quem envolvido no Petrolão está preso até hoje? Nós ouvimos falar de pessoas que foram condenadas a 20 anos de cadeia, tudo solto. E o mesmo ocorre hoje com traficantes. Vocês querem lembrar um fato horroroso? O André do Rap saiu por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, aplicada à época pelo ministro Marco Aurélio. 2 dias depois ele estava fora do país e sumiu. Então, quer dizer, ou nós temos coragem de discutir com a clareza que se faz necessário que o Código de Execução Penal no Brasil não atende mais à realidade para o crime do Brasil, mas infelizmente eu não vejo isso ser priorizado pelo Congresso Nacional. A discussão não é pautada. E infelizmente a gente fica aqui esperando qual é a próxima vítima que nós vamos ter que tratar, explicar pela imprensa. Então, é muito triste. As forças de segurança prendem. O que não mantém preso é a legislação e o Código Penal brasileiro, que hoje permeia uma total leniência com o crime praticado no Brasil. Orlando Morando, secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor, boa semana. Eu é que agradeço a oportunidade, um bom trabalho para todos vocês, um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia, agora são 10h31.